Coreia pode ser vista como uma evolução dessa ideia de containment particular. A Coreia não é o Japão, mas o Japão depende da Coreia, por isso é fundamental apoiar a Coreia do Sul. Mas dá também para compreender a atuação norte-americana na Coreia como uma passagem de uma perspectiva de containment particular para um containment universal. Aonde quer que aconteça expansão soviética ou expansão comunista, os Estados Unidos atuariam para evitar essa expansão. Tá? Agora, isso não se encaixa com a questão da passagem do paralelo 38. Porque o paralelo 38 não é nem contenção do ponto de vista particular e nem se você entender contenção universal, aonde a União Soviética se expande, onde comunistas se expandem, os Estados Unidos têm que fazer oposição. Passar o paralelo 38 envolve uma outra perspectiva, que é a perspectiva de libertação. A perspectiva do próprio Ocidente se expandir, do próprio Ocidente começar a libertar áreas sob jugo comunista, áreas dominadas ou influenciadas pelos comunistas. Essa é uma mudança qualitativa muito importante e que a ultrapassagem do paralelo 38 representa. Existe um debate enorme sobre o que teria motivado essa mudança. Alguns autores afirmam que essa perspectiva de libertação ainda poderia ser enquadrada na visão de containment do Kennan. Grande parte dos autores vê nesta mudança uma prova de que a política externa norte-americana no pós-Segunda Guerra não visava única e exclusivamente conter a União Soviética. Na verdade, utiliza o discurso da contenção soviética para esconder um projeto de hegemonia econômica global. E que essa perspectiva da libertação seria a prova disso. Garantir que áreas sob influência soviética / comunista fossem abertas do ponto de vista dos seus recursos, do ponto de vista dos seus mercados, do ponto de vista de oportunidades de investimento para empresas, grupos empresariais e poder econômico norte-americano. Tá? Então, a decisão de ultrapassar o paralelo 38 é um debate enorme na historiografia e mostra a complexidade de a gente entender a ação da política externa americana via, digamos, bases realistas defensivas ou por meio dessa concepção de que essa política externa visava, sobretudo, uma hegemonia econômica. E escondia-se num discurso de contenção da União Soviética, de contenção do comunismo. E, por fim, a última decisão que eu gostaria de salientar aqui para vocês é a decisão chinesa de intervir na Coreia. Por que a China decide intervir na Coreia, quase generalizando o conflito, colocando a situação ali na Península Coreana, uma situação de extremo perigo de generalização do conflito? Há duas coisas que eu gostaria de salientar sobre a decisão chinesa de intervir na Coreia. A primeira questão é lembrar que a China vê o avanço norte-americano na Coreia, sobretudo o avanço norte-americano para além do paralelo 38, como algo que ameaça a sua segurança nacional. Percebam que a Revolução Chinesa não tinha nem 1 ano de idade, 2 anos de idade quando a intervenção na Coreia se dá. E os comunistas tinham muito medo de que os Estados Unidos interviriam na China em apoio aos nacionalistas de Taiwan. Então, a decisão americana de não só entrar na Guerra da Coreia, mas, sobretudo, de ultrapassar o paralelo 38, foi vista por Pequim como uma ameaça direta à segurança nacional chinesa. Ora, os Estados Unidos, evidentemente, tomam essa decisão imaginando que a China, pelo fato de ter vivido uma guerra civil por vários anos, não apostaria numa guerra direta com os Estados Unidos. Se enganaram fortemente. Tá? E tem um outro aspecto importante. Os Estados Unidos, durante a Guerra da Coreia, decidem mandar uma frota naval para guardar Taiwan, o Estreito de Taiwan, o que é visto também pela China maoísta como uma agressão, porque a China maoísta tinha plenos interesses em invadir a ilha de Taiwan e acabar com essa ameaça à sua legitimidade como único governo da China. Então,
A China se via ameaçada não só por Taiwan, que os Estados Unidos protegem como a frota naval, se via ameaçada pela Indochina, pelo avanço francês na Indochina, e a gente vai discutir isso mais para frente, e vai se ver ameaçada pela entrada norte-americana na Coreia. Daí o porquê da intervenção, ainda mais quando Mao recebe a garantia soviética de que se a guerra respingasse na China, a União Soviética entraria em apoio aos chineses. Então, aqui eu fiz um resumo do que está por detrás dessas decisões extremamente importantes que tornaram a Guerra da Coreia algo muito maior do que simplesmente um conflito na Península Coreana. Finalmente, vamos falar sobre as implicações. Agora a gente vai entrar na fase final da aula, que é pensar como que essa guerra que eu descrevi e como essas decisões fundamentais que eu tentei mostrar o que está por detrás dessas decisões, como a Guerra da Coreia influencia e influenciou as relações internacionais dos anos 50 e a própria continuidade da Guerra Fria. Eu queria levantar aqui para vocês 6 implicações que para mim são importantes. Eu posso apagar esses comentários aqui da lousa? Queria levantar 6 implicações que a Guerra da Coreia traz, transformações que ela acaba propiciando ou contribuindo, né, para acontecer, que são importantes nós refletirmos juntos. Tá? Um primeiro comentário geral sobre essas implicações tem a ver com o próprio fortalecimento de um sistema bipolar confrontacional. Ou seja, se havia alguma perspectiva, alguma esperança da China seguir um caminho semelhante ao titoísmo iugoslavo, de a China, por exemplo, uma vez comunista, atuar com uma política externa minimamente neutra e não se colocar necessariamente no campo soviético, essas perspectivas foram destruídas com a Guerra da Coreia. Destruídas. A China liga-se ainda mais fortemente à União Soviética, né? E, evidentemente, Europa Ocidental também vai se ligar de uma forma cada vez mais forte aos Estados Unidos e você vai ter um fortalecimento de um sistema bipolar confrontacional. O que mais para frente não vai se dar. Final dos anos 60, 70, a gente vai ver que há rachas profundos, tanto no bloco ocidental, dentro da OTAN, por exemplo, como rachas profundos dentro do bloco comunista, sobretudo entre China e União Soviética. Isso é o que não se dá, ou que não ocorre nesse contexto da chamada Primeira Guerra Fria, que a Guerra da Coreia tanto representa. Então vamos lá. A partir dessa ideia geral, a primeira implicação importante que eu gostaria de salientar para vocês é exatamente o quanto a Guerra da Coreia vai garantir uma justificativa, vai dar um embasamento para um rearmamento enorme por parte dos Estados Unidos. Rearmamento que, como nós colocamos agora há pouco, é representado pelo NSC 68, né? Que, de uma certa forma, justifica um processo de rearmamento intensivo. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento militar norte-americano, só o orçamento militar de 50 para 51, quase quadruplica, passando de 12 bilhões de dólares aproximadamente, 12 bilhões e meio, para mais de 50 bilhões de dólares em um ano. E esse rearmamento, é importante que se diga, ele não é só um rearmamento focado em ampliação do poder nuclear norte-americano e na construção de uma bomba de hidrogênio. Não é só um foco nuclear. É fundamental compreender que esse rearmamento é um rearmamento com foco também convencional. Ampliação da Marinha norte-americana, da Força Aérea norte-americana e do Exército norte-americano. Então não é só um rearmamento nuclear, ele é um rearmamento do ponto de vista convencional. Tá? E claro que isso vai ter sérias implicações na própria União Soviética, gerando ou fomentando uma seríssima corrida armamentista, inclusive nuclear, entre ambos os lados. Segunda implicação extremamente importante que a Guerra da Coreia traz tem a ver com o Japão. A gente já falou sobre o Japão aqui antes, tá? Mas a implicação que eu trago para nós analisarmos aqui tem a ver com a decisão norte-americana de assinar um tratado de paz com o Japão em 1951. O que significa a decisão de assinar um tratado de paz com o Japão? Tirar as tropas americanas que ocupam o Japão
e reconhecer o Japão como um país que tem um governo legítimo e estabelecer relações diplomáticas normais com este governo japonês legítimo. Tá? Por que a decisão de assinar esse tratado de paz, que a União Soviética não participa? Muito importante salientar isso aqui, que a União Soviética não participa, nem a União Soviética, nem países do bloco soviético participam da conferência que vai dar base para esse tratado de paz do Japão com várias potências aliadas, vários países aliados, sobretudo com os Estados Unidos. Qual que é a ideia por trás desse tratado? A Guerra da Coreia mostrou para os Estados Unidos a importância de garantir pontos de lança, garantir acesso à Ásia continental com rapidez e com facilidade e com agilidade. Ou seja, os Estados Unidos queriam ter garantias de que poderiam utilizar o Japão como esse ponto de acesso fundamental. O que isso tem a ver com o tratado? Tudo. A negociação que envolve o tratado de paz é uma troca. Os Estados Unidos garantem um tratado de paz leniente, moderado, suave, sobretudo do ponto de vista econômico. O Japão não pagará reparações econômicas nem de longe o que se imaginava no final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, um tratado super moderado economicamente, o que vai deixar alguns aliados norte-americanos da Ásia bastante insatisfeitos, mas sem sombra de dúvida não tinham condições de se contrapor aos Estados Unidos, apesar de que Índia, por exemplo, não assina esse tratado de paz. Tá? Então, de um lado, um tratado de paz que é moderado, sobretudo do ponto de vista de reparações econômicas, não impõe limites militares ao Japão, permitindo, portanto, um rearmamento japonês num futuro. Entretanto, o Japão, como troca, assina uma aliança militar com os Estados Unidos, também em 51, no mesmo momento que o Tratado de Paz é assinado, garantindo privilégios militares enormes para os Estados Unidos no arquipélago japonês. Privilégios, alguns deles, importante que se diga, continuam até hoje. Os Estados Unidos têm bases militares no Japão até hoje, como vocês sabem. O que a Aliança de 51 garante aos Estados Unidos? 3 coisas fundamentais. Bases militares em vários pontos do arquipélago japonês, sobretudo em Okinawa. Os Estados Unidos teriam plena autonomia administrativa e política sobre essas bases. É quase, portanto, né, uma ilha dentro da soberania japonesa. Segundo aspecto fundamental, os Estados Unidos teriam ampla liberdade para utilizar as tropas norte-americanas que estavam e que estão nessas bases, tanto fora do arquipélago japonês e, pasmem, dentro também. Os Estados Unidos poderiam utilizar suas tropas para conter desordens internas no Japão. Supostamente, entenda aqui, qualquer tipo de problema que envolva uma comunização do Japão. Qualquer distúrbio que pudesse colocar o Japão num lado visto pelos Estados Unidos próximo ao bloco soviético, certamente seria usado como justificativa para a atuação dessas tropas americanas. Bases militares, ampla liberdade para a atuação dessas tropas fora do Japão, como dentro do Japão, e, em terceiro lugar, proibição do Japão realizar qualquer tipo de aliança militar com outros países, a não ser que autorizado pelos Estados Unidos. Ou seja, o Japão ganhou um tratado de paz moderado, leniente, sobretudo do ponto de vista econômico, passa a receber investimentos econômicos, sobretudo norte-americanos, enormes a partir do início dos anos 50, faz uma reconstrução rapidíssima, integra-se aos mercados ocidentais com enorme rapidez, mas tem um preço alto do ponto de vista de subordinação militar, inclusive subordinação com relação à sua política externa. O Japão, que tinha a China como uma área importante, como um mercado importante, não poderá reconhecer a China comunista. Vai reconhecer a China nacionalista. Então não é uma subordinação só militar, mas que tem efeitos do ponto de vista da política externa japonesa também. Verdade, tem que se dizer, em 1960, esse acordo militar passa por uma revisão importante. Vários dos seus termos mais, digamos, radicais, vamos colocar assim, são revistos. Tá? Os Estados Unidos continuam com bases militares, sobretudo em Okinawa, mas a característica dos Estados Unidos poderem usar força militar dentro do Japão é retirada.
mesmo utilizar forças americanas fora do Japão, tem que pedir autorização também, pedir autorização e consulta ao governo japonês. A proibição do Japão ter acordos militares com terceiros países sem a anuência norte-americana também cai. Então, não há dúvida que há uma revisão importante dessa aliança militar em 60. Torna-se menos desigual, digamos assim. Entretanto, os privilégios militares norte-americanos no arquipélago mantêm-se, mesmo que diminuídos. Isto aqui é também um produto direto, ou pelo menos tem relação direta com o conflito da Coreia. Terceiro aspecto que eu gostaria de levantar aqui é o quanto os Estados Unidos implementam, a partir do contexto da Guerra da Coreia, um containment universal contra a União Soviética, metaforizado e simbolizado por um conjunto de alianças militares bilaterais e regionais que os Estados Unidos assinam. Por exemplo, entre os acordos militares que os Estados Unidos realizam nesse período, né, acho que destaca-se o acordo com a América Latina, o Tratado Interamericano de Defesa, né, de assistência recíproca, assistência de defesa, que é assinado entre 47 e 48. Obviamente, a OTAN, ambos aqui, tanto o TIAR quanto a OTAN, são desenvolvimentos pré-Guerra da Coreia, como a gente sabe, mas pós-Guerra da Coreia, a construção de uma aliança com a Austrália e com a Nova Zelândia, além da Austrália e da Nova Zelândia, a criação de uma organização para o Tratado da Ásia, que é o SEATO, na sua sigla em inglês, e inclusive uma aliança militar no Oriente Médio com o chamado Pacto de Bagdá, que apesar de os Estados Unidos não participarem diretamente do Pacto de Bagdá, os Estados Unidos participam via Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha representaria o Ocidente nesse pacto, sobretudo com o Iraque e alguns outros países do Oriente Médio. Se você olhar isso do ponto de vista, né, situação em termos do mapa, como eu trouxe aqui para vocês, você percebe que essa política de containment universal envolve uma espécie de fechamento, né, da União Soviética e do bloco, digamos, sino-soviético. O mapa que eu trouxe, infelizmente, ele não mostra, né, o TIAR e a OTAN diretamente, mas se você incluir aqui a Itália, se você incluir a Grécia, lembrando que Grécia e Turquia entram para a OTAN durante a Guerra da Coreia, ambas entram para a OTAN em 52, tá? Então, para além dessas alianças militares que vêm pós-Guerra da Coreia, a própria OTAN cresce. Então, você tem Noruega, Grã-Bretanha, Espanha, né, que não vai entrar na OTAN ainda, mas começa a ter uma aliança bilateral com os Estados Unidos, Itália, Grécia, Turquia, que o Pacto de Bagdá, a Índia é chave, porque vai seguir uma política neutralista. Então, a Índia pode ser vista como um grande buraco nesse círculo que os Estados Unidos montam em torno da União Soviética e da China. Paquistão, Tailândia, Filipinas, Taiwan, Japão e Coreia do Sul. E isso deixa bem claro o quanto, sobretudo nos anos 60 e 70, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética cresce muito numa das áreas que está fora desse círculo, na grande área que está fora desse círculo. Qual área? A África. Mas essa é uma outra história. Vamos voltar para as considerações sobre a Guerra da Coreia e as suas implicações.